Até o final de 2020, a mídia já anuncia que o Brasil tem chance de receber 30 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. E é claro, se os testes derem resultado positivo. Mas veja bem, o Brasil possui mais de 210 milhões de habitantes. Ou seja, vai acabar 2020 e apenas um percentual reduzido de pessoas vai ter tomado a vacina. Para toda a população brasileira ter tomado a vacina, podem ser necessários 2 ou 3 anos, sendo otimista, até que se produza quantidade suficiente. Desta forma, é provável que as aulas retornem com muitas pessoas ainda não terem tomado a vacina, ou pelo menos algumas pessoas. Neste sentido, preparar um protocolo de segurança para as escolas e universidades ou instituições de ensino de modo geral é fundamental. Desde já, sabemos que muitas escolas e demais instituições como universidades estão tendo que preparar os seus protocolos para o retorno às aulas. Eu, Daniel Azevedo, e a professora Leiliane Frota escrevemos o primeiro livro sobre a temática voltado para ajudar você que trabalha no ambiente escolar a se prevenir, a tomar cuidados e a pensar a segurança em tempos de uma pandemia como a Covid. Dessa forma, eu sou Daniel Azevedo, este é o canal Fábrica de Aulas, solta a vinheta. Vou deixar claro aqui que eu não vou fazer uma leitura e fazer um audiobook. Na verdade, eu vou apenas apresentar as principais ideias deste livro, deste e-book, que está disponível gratuitamente para você aqui no canal, na descrição deste vídeo. O nome do livro é Protocolo de Segurança contra a Covid-19 para Escolas e Universidades. Ou seja, vai ter um passo a passo dizendo o que deve ser feito pela instituição para garantir um mínimo de segurança no retorno às aulas presenciais. E algumas reflexões nesse sentido. Deixamos claro que defendemos, na verdade, até o final de 2020, o ensino remoto. O ideal é que as aulas não voltem a ser presenciais no ano de 2020. É o ideal. Mas também temos ciência que algum momento as aulas vão retornar e é provável que nem todos tenham tomado a vacina. Nesse sentido, em algum momento este protocolo vai ser de muita utilidade e as pessoas vão ter que parar para pensar. Ou seja, você que é diretor, coordenador, professor, funcionário da escola, ou mesmo pai dos alunos, ou mesmo estudante, é interessante conhecer esse material. Tanto este vídeo quanto o e-book, para que você também aprenda como se prevenir e ajude a sua instituição a pensar a melhor forma de adaptar os conceitos e dicas deste e-book e deste vídeo para a sua realidade da sua instituição. Vejamos. Aqui na sequência, nós apresentamos o seguinte. Eu vou mudar aqui o zoom para ficar mais fácil de vocês verem. Temos aqui a contracapa, Protocolo de Segurança contra a Covid-19 para Escolas e Universidades. Os autores sou eu, Daniel Azevedo de Brito, que você já me conhece aqui do canal Fábrica de Aulas, e Leiliane Frota Corrêa Lima. Ano de publicação 2020, na sequência aqui os dados de registro, mas o essencial que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Primeiramente, me apresentar e apresentar acima de tudo a outra autora. Eu sou Daniel Azevedo de Brito, que você já me conhece daqui, sou professor efetivo da Universidade Estadual do Ceará, tenho formação em Ciências Biológicas, tenho mestrado, sou professor de graduação, tenho vários livros publicados, até este momento eram 7, mas com este livro passei a ter 8 livros publicados, coordeno projetos de extensão na área do ensino, já realizei pesquisas. E a outra autora, Leiliane Frota Corrêa Lima, ela é química, licenciada em Química pela Universidade Estadual do Ceará, tem experiência em gestão escolar, foi coordenadora escolar numa grande escola pública de Fortaleza, trabalhou com pesquisa, tem pós-graduação e especialização em Bioquímica e Biologia Molecular aplicada à área da saúde. Veja bem, e também já foi autora de capítulos de livros. São 2 autores, eu e a Leiliane, que conhecemos a realidade escolar, conhecemos a realidade universitária e temos formações correlatas à área da saúde, correlatas a pensar a questão epidemiológica.
E aqui eu faço, nessa introdução, né, nós fazemos nessa introdução o seguinte adendo que realmente defendemos que as aulas não devem retomar ainda sem uma diminuição grande dos casos e das mortes. Contudo, sabemos que a quantidade de vacinas para que todo aluno, todo professor e todo funcionário tenha tomado, sendo realista, vai demorar de 2 a 3 anos, sendo otimista. Nesse sentido, aplicar este protocolo vai ser necessário em algum momento, já que as aulas não vão ficar paradas ou à distância por 2 ou 3 anos. Vamos lá, começando. Relação pandemia versus ensino. Aqui é apresentado algumas considerações sobre até isso que eu já falei. Damos a sugestão de que o ensino pode ser misto por um tempo, presencial e remoto. Ou seja, para você reduzir a quantidade de alunos que vão estar na instituição, você pode ofertar para uma parte da turma o ensino remoto, enquanto outra parte está vindo para o ensino presencial. E assim você garante dessa forma uma menor circulação de pessoas, mas ao mesmo tempo para que todos estejam sendo atendidos pelas aulas e pelo acompanhamento do docente. Uma possibilidade já se coloca principalmente num país como o Brasil, que muitos alunos não têm acesso à internet. Neste sentido, damos como sugestão que a instituição, seja a escola pública particular ou privada, ou a universidade pública privada, ou então até uma instituição que oferte curso profissionalizante, que segue a mesma lógica, que eles provavelmente já tenham internet no seu prédio. E nesse sentido, que durante esse período da pandemia, que ele oferte para os seus estudantes, que o estudante possa ir lá para usar a internet. Por quê? Se é um local principalmente que tenha espaço ao ar livre, ele pode ir com o seu celular ou tablet, usar o Wi-Fi e assim resolver o que ele precisa. Ao invés de ir de segunda a sexta, pode ser que indo 2 dias na semana, passando 1 ou 2 horas em cada um dos dias, ele consiga ler o e-mail, o texto em PDF, e assim, por mais que ele não tenha acesso nenhum na internet em casa, ele consiga resolver as atividades que precisa, ler o que precisa, e assim poder acompanhar. Então a dica que nós damos é que a instituição de ensino abra as portas para que o aluno possa ir usar a internet por lá. E eventualmente, e é claro que cada instituição vai ter a sua resposta, o laboratório de informática pode ser aberto, com alguns cuidados que a gente vai falar mais à frente. Mas colocamos a dica de que o campus ou o prédio da instituição escolar oferte a internet para os estudantes. Sabemos que nem todos vão. Vários têm internet em casa, outros podem pedir a parentes para usar a internet, ou vizinhos, ou amigos. Mas para aquele que não tem nenhuma dessas possibilidades, a instituição ofertando o Wi-Fi vira mais uma possibilidade. Ofertando o laboratório de informática com os devidos cuidados, também vira mais uma possibilidade de ter internet. Na sequência, até pode chocar um pouco, mas falamos que as bibliotecas não devem emprestar livros. Não devem. É a recomendação ideal. Primeiro porque os livros são constituídos de diferentes materiais. Algumas de papel, outros de papelão, outros têm uma parte plástica. Até uma parte metálica pode ocorrer. E para a conservação dos livros, se recomenda, de modo geral, que o ar-condicionado esteja ligado. Então imagina um aluno espirra, que esteja contaminado com Covid-19, espirra, em cima do livro aberto, guarda esse livro ficando acondicionado no local frio, protegido da luz do sol. A contaminação pode acontecer dias após. Nesse sentido, o ideal é não emprestar o livro. Agora fazemos algumas considerações na obra, que você vai ler com mais cuidado depois, caso realmente seja uma instituição, uma realidade estudantil, seja qual for o nível de ensino, que precise emprestar os livros, esse empréstimo vai acontecer somente após a obra ficar 14 dias em quarentena no local reservado. Ou seja, por mais que um aluno esteja contaminado, tenha espirrado no livro, contaminado o livro, mas se a obra permanecer 14 dias em quarentena, isso foi feito a partir de estudos, está nos manuais de diferentes órgãos sanitários. Se ficar esta obra guardada por 14 dias, a obra então ela pode ser emprestada novamente. E aí, claro, considerando que realmente haja necessidade de emprestar, mas não havendo renovação deste livro, desta obra, porque se perde o controle e a quantidade de alunos a usar também ficaria muito reduzida.
O ideal é que na biblioteca o aluno não possa entrar para consultar e pegar nos livros, porque dessa forma ele estaria contaminando, provavelmente, vários livros. Ou seja, ele teria que pensar no que ele quer, dizer para o funcionário, o atendimento ser por balcão, ou seja, ele ficar no máximo na entrada da porta ou de uma janela de acesso, falar com o funcionário ir lá buscar o livro e realizar o empréstimo se assim for. E aqui temos outras observações. Uma que vai estar sempre presente, eu não vou ficar repetindo, é o uso de máscaras. Qualquer local da instituição, seja educação infantil, ensino fundamental, médio superior, todos vão precisar usar máscara. E aí no ensino infantil é claro que isso é um problema, é toda uma questão de educação para que os alunos tenham realmente esse hábito e aceitem usar máscara. Não servir alimentos em self-service. É comum, principalmente no meio universitário, a questão do bandejão. Mas imagina, vários alunos em fila, se servindo ou com o funcionário servindo. Mas o aluno ao passar pelas prateleiras onde estará a comida, se um deles respirar mais fortemente, mesmo com máscara, mas contaminar a comida, vários outros vão se contaminar. Desta forma, recomendamos, como você vai ver mais à frente, o protocolo de segurança para refeitórios, que o ideal é que um funcionário, os funcionários, melhor dizendo, eles preparem quentinhas, fechadas, e o funcionário muito bem protegido para não contaminar e também não ser contaminado, mas acima de tudo para não contaminar o material, o almoço, né, o lanche, ou seja o que for, ou o jantar. E os alunos vão receber as quentinhas, porque ele vai estar longe, o aluno, o estudante vai estar longe da, digamos, da reserva de alimentos, do arroz, do feijão, da carne. Ele vai receber só a sua quentinha. E assim a segurança de todos vai ser mais garantida. Refeitórios podem ser utilizados, mas com um distanciamento maior, janelas abertas de preferência. E aqui no livro você vai encontrar mais sugestões. Outra sugestão que a gente coloca para vocês é não usar os utensílios metálicos e reutilizáveis. Primeiro porque se houver algum erro dessa limpeza desse material, outro pode se contaminar. O ideal é que cada aluno seja estimulado a trazer o seu material que vai utilizar no refeitório para sua alimentação ou lanche. Ou então, se usarem talheres descartáveis. Que não é o ideal também, porque é toda uma questão ecológica por trás disso. O ideal é que o aluno traga de casa e volte e faça a limpeza na sua casa. Bebedouro, somente de torneira e nunca de esguicho. Quando o bebedouro é de torneira, ele tem dessa forma a vantagem da água cair pela ação da gravidade e pronto. Agora, quando ele é aquele tipo mais antigo que joga para cima a água, toca no lábio da pessoa e a água cai novamente, podendo tocar na parte metálica do esguicho, esse material pode se contaminar. Ou seja, bebedouro somente se for desse tipo de torneira aqui. E nunca do modelo antigo que joga água para cima. E aqui temos algumas recomendações que depois você vai ler no e-book. Lembrar, professores das escolas, leiam esse e-book. São 48 páginas para você, mas que você lê rapidamente, que está bem ilustrado, com uma linguagem simples, porque foi feito não para a academia somente ler, mas para o aluno ler, para o professor ler, para o funcionário, para o núcleo gestor, para as universidades, alunos universitários, professores universitários, todos, a família, todos entenderem como tem que ser a proteção na instituição de ensino e assim, uma vez conscientizados, poderem contribuir para a segurança de todos. Incentivar que os alunos levem as garrafinhas para o seu próprio consumo de água. Dessa forma, com um bebedouro de torneira, ele enche, passa o dia ali e torna menor seu risco de contaminação. Jogos esportivos de contato proibidos durante a pandemia. Jamais. Mesmo que jogasse de máscara, que seria bem incômodo, mas havendo contato físico, a respiração fica mais forte e assim a máscara fica menos eficiente e há mais perigo de contágio. Protocolo de segurança para atividades físicas, trazemos aqui, mais uma vez o destaque, para não permissão de esportes de contato, mas claro, pode haver atividade física distanciada, usando máscara, de preferência, mas não havendo contato físico entre
os praticantes. Em sala de aula, não chamar alunos e alunos para ir ao quadro, porque o aluno vai respirar muito perto. Como o professor já vai, mas quanto mais pessoas você colocar para ir ao quadro, maior a chance do quadro se contaminar e arriscar o próprio docente. E aí temos um protocolo de segurança para a utilização da lousa, com limpar, o material que deve ser utilizado para limpar, quem pode usar, em que momento. Então fica a dica para que você leia isso com cuidado. Salas de aula, durante aulas presenciais. As salas de aulas devem estar abertas, com janelas abertas, bem como as portas. E aí trazemos as dicas do distanciamento das cadeiras, de marcar as cadeiras que vão ser utilizadas. E outros detalhes também. A questão do rodízio de alunos, como fazer isso, portas abertas, de sentar os alunos preferencialmente próximos a janelas ou portas abertas, até para o calor, dependendo da região do país, não afetar tanto. Em qualquer sala da instituição de ensino, usar tapete higienizador na entrada. Que é o quê? Você usar uma solução diluída no caso, uma substância que vai desinfetar. Existem várias substâncias nesse sentido. Mas uma, por exemplo, você pode usar, de repente, até a água sanitária, alguns ml, para uma quantidade bem mais considerável de água. Mas é claro, aí depende, porque não é só essa possibilidade. Tem outras possibilidades de substâncias que você facilmente encontra pela internet. Protocolo de segurança para auditórios. Uma coisa é certa, nunca mais o auditório, enquanto está em pandemia, ser utilizado na capacidade máxima. Eles podem ser usados como sala de aula, mas com apenas 30% da sua capacidade máxima, respeitando o distanciamento e outros detalhes de uma sala de aula. Protocolo de segurança para a sala dos professores. O que a gente teria diferencial é que é muito comum os professores fazerem refeições nas salas dos professores, e a gente, nesse texto, vai desaconselhar. Porque fazer a refeição lá significa tirar a máscara. É melhor fazer a refeição ao ar livre. Mas aí no texto você encontra outras dicas para você. Protocolo de segurança para a sala de informática, principalmente se a instituição ofertar o Wi-Fi e uma quantidade máxima de alunos na sala de informática também. Se alguém realmente precisar de um computador em si, o Wi-Fi não bastar, pode ser ofertado, mas tomando alguns cuidados. E uma dica é, para aumentar a distância entre os computadores, usar a questão das extensões, para não ter que fazer uma reforma e mudar tudo de canto, mudar as tomadas de canto, de local. Protocolo de segurança para setores administrativos. Um dos pontos centrais é o uso do balcão, a pessoa ser atendida sem entrar na sala. E outros detalhes que nós chamamos a atenção aqui neste e-book, que você vai ler com muito carinho, porque é preciso todos estarem cientes dos cuidados que tem que ter. Protocolo de segurança para aferição de temperatura. Quem pode ser o funcionário? Um funcionário que não esteja numa situação de risco. E aqui falamos também dos equipamentos de segurança que ele tem que ter. Protocolo de segurança para o banheiro. Qual é o tipo de lixeira? Que cuidados? Como é que tem que ser feita a limpeza? Outro detalhe, não se deve varrer. Quando você varre, poeira é colocada para altitude, fazendo com que partículas contaminadas que estavam no solo venham para a altura do nariz e seja mais fácil a contaminação. A limpeza tem que ser feita principalmente, preferencialmente, com um pano úmido, como está colocado aqui nessa foto. E aqui temos um protocolo de segurança para os serviços de limpeza. Sinalizar o chão para evitar que as pessoas se esbarrem. Ou seja, garantir que, num sentido, as pessoas estejam indo, em outro sentido, elas estejam saindo do prédio. Por que isso? Para evitar que as pessoas se choquem sem querer. E ao chocar significa o quê? Contato físico, proximidade, chance de contaminação. Protocolo de segurança para áreas comuns. É muito comum as instituições terem bancos onde sentam 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Esses bancos têm que ser retirados. Deixar bancos menores para que sente somente individualmente ou com a distância. Mas é claro, no caso do uso do Wi-Fi, podem ser colocados bancos distanciados para que as pessoas possam sentar e usar o Wi-Fi. E muito álcool gel,
água e sabão, sabonete à disposição das pessoas também na área do comum. Protocolo de segurança para laboratórios. E é claro, vai ser muito variável de acordo com o tipo de laboratório, se é um laboratório didático ou faz alguma pesquisa específica, mas temos aqui algumas observações para vocês. Contínuo acompanhamento e manutenção. Entender que a situação pode mudar, entender que pode chegar a um ponto que o ensino que está sendo híbrido, em parte presencial, em parte remoto, pode mudar devido à nova onda do Covid, tudo ser remoto. E aí as dicas para o ensino presencial, elas vão ficar suspensas até que seja possível, por condições sanitárias, retomar. Sugestões para aula remota. Pensamos até aqui neste manual, porque este e-book não deixa de ser um manual, sugestões de como você pode dar a sua aula. E aqui trazemos algumas considerações sobre o tipo de arquivo que é mais leve, o prazo para os alunos fazerem a atividade, como fazer, digamos assim, compartilhamento, como usar o chat como recurso pedagógico, fóruns de discussão, como gravar as videoaulas, como usar filmes enquanto recurso pedagógico. E por fim, um adendo para você, principalmente que é professor ou que trabalha com educação, trazemos aqui links para o único curso preparatório de mestrado e doutorado na área de educação gratuito e ofertado e com aulas ministradas por um professor efetivo de universidade pública, que sou eu, professor Daniel Azevedo, com os temas que mais caem nas seleções de mestrado e doutorado em educação no país. Este é o e-book que traz tantos cuidados sobre a Covid, mas também tem o cuidado de dar dicas de como dar aula remota e traz também algo para você pensar o seu futuro e se preparar para fazer um mestrado e doutorado em educação. Se houver alguma mudança das condições sanitárias ou das pesquisas e mostrar que alguma coisa tem que ser feita diferente, aqui no canal Fábrica de Aulas vamos fazer as atualizações necessárias. Porque temos que lembrar que estamos lidando com uma doença inédita, que velhas fórmulas podem não funcionar. Mas de qualquer forma, essa ferramenta é para você, para que você tome cuidado, seja aluno, professor, funcionário da escola, e assim todos possam preservar a vida, que é o principal neste momento. Obrigado pela atenção. Compartilhe este e-book ao máximo, porque ele é a única obra que existe nesse sentido. E as pessoas precisam ler e saber quando as aulas retomarem, seguindo aquela lógica que para ter vacina para todos vai demorar de 2 a 3 anos sendo otimista. Dessa forma, todos precisam saber o que fazer para aumentar ainda mais a sua segurança quando as aulas voltarem a ser presenciais. Mas antes disso, que o ensino seja remoto por um tempo mais, porque só assim vamos estar garantindo ainda mais a segurança das pessoas. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.